Hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz esse render 100% em Revit, tá? O objetivo desse vídeo é mostrar as atualizações do template. Então, eu coloquei basicamente aqui coisas que foram acrescentadas. Então, essa cama aqui tá na nova atualização. Essa coleção de pelúcia, que eu já tinha ela, mas ela não estava dentro do template. Então, coloquei esses 3 itens aqui primeiro. Esse cordão de LED iluminado, tá? Prateleira da Tokstok. Então, são algumas coisas que eu acrescentei. Então, esse tapete infantil, cadeira infantil, escrivaninha, tá? Esse cabideiro aqui. Então, tudo isso foi acrescentado. Fiz algumas variações de cores aqui para vocês poderem visualizar também as possibilidades de MDF. Então, aquele anterior era o rosa milkshake. Esse aqui é o azul sereno. Esse aqui é o verde mint. Dá até uma diferença bem sutil na mudança de tom. E esse aqui é o rosa glamour, que já é um rosa mais fechado. Talvez um pouco mais adulto, assim. Então, depende da fase que for feito esse quarto, tá? Então, vamos abrir aqui o template. Estou com o template aberto aqui e também fiz algumas alterações na organização dos mobiliários aqui. Então, agora eu estou separando aqui tudo que é decoração aqui em cima, móvel aqui embaixo, e aqui embaixo são componentes de gabinete, tá? Então, aqui todos esses móveis são móveis que estão presentes no mercado nacional. Então, parador da Dockstock, balcão do Dockstock, West Wing, Madeira, MPO Móveis também, que é uma empresa que vende móveis de madeira num preço mais acessível. E aí, eu tô separando aqui por nome. Então, por que não tem nenhum armário? Porque eu ainda não encontrei um armário nacional que eu coloquei no template. Ou encontrei e ainda não modelei. Mas eu tô fazendo dessa forma aqui para eu poder visualizar o que eu posso acrescentar no template para deixar ele mais rico mesmo pra gente utilizar no dia a dia. Então, o próximo item que eu for adicionar assim que eu terminar esse vídeo, algumas coisas que eu vou começar a fazer, é baú, por exemplo, que é uma coisa que eu quero usar nos projetos, mas eu ainda tenho que modelar, tá? Mas, como eu disse, foi para mostrar alguns acréscimos da categoria mais infantil, que foi o que eu foquei nessa atualização. Então, tem cabideiro infantil, deixa eu abrir ele do 3D aqui para vocês verem. Bom, então abriu aqui a vista 3D. Adicionei alguns itens infantis aqui, então, esse cabideiro aqui, Áustria, que é da Tokstok, então coloquei em todas as variações de cor que tem. Então, esse aqui, não sei se esse é o amarelo banana, se a gente vir aqui, todas as informações de tabela já estão presentes, tá? Então, valor, enfim. E aí a gente clica aqui, a gente vai ver qual que é o modelo de cabideiro que a gente está mostrando. Esse aqui está disponível no momento, mas todos os outros itens a gente encontra aqui. Se não encontrar, pode ser que essa coleção volte, pode ser que não. Mas como é uma coleção que está presente, eu mantenho o item do mesmo jeito, tá? Então é importante a gente conferir depois que a gente colocar se é um item que está disponível, se ele tem estoque no momento, se ele vai voltar para o estoque, enfim, tá? Mas adicionei esses cabideiros aqui da Tokstok. Também coloquei essas cadeiras aqui, que é cadeira Viking, então toda a coloração que ela tem, então ela tem uma variação de cor muito grande. E quando é uma coleção que tem muitas cores, às vezes nem todas vão estar disponíveis no momento, tá? Então é importante olhar lá, às vezes até mandar mensagem pedindo para avisar se ficar pronto, enfim. Quando ficar pronto, não, quando ficar disponível, né? Aqui também adicionei essa cadeira de escritório da Flexform, que é inclusive a que eu uso, com algumas variações de cor. Vou colocar mais modelos dela. As camas também que eu adicionei, então a gente tem aqui ela com a roupa de cama e sem a roupa de cama. Eu coloquei esse parâmetro aqui pra gente ter essa visibilidade aqui para aparecer essa coberta. O travesseiro a gente não consegue carregar ele dentro do mobiliário, porque é uma família de massa. E a família de massa, no Revit, a intenção dela é de fazer massas orgânicas, então paredes orgânicas, não é para você fazer decoração. Então por isso que o travesseiro fica aqui do lado de fora. Para a gente não ter que ficar posicionando ele lá, antes de apagar tudo, eu recomendo você selecionar a cama que você quer, deslocar ela e depois você apagar. Porque na hora que você vai posicionar esse travesseiro aqui, ó, ele vai ficar deitado. Então, você vai ter que ficar girando ele, enfim, tá? Então, é uma limitação do Revit. Mas vou tentar trazer mais famílias de cama, mesmo que não seja a cama mais orgânica possível, mas pra gente ter essa possibilidade da gente fazer o render 100% em Revit mesmo, tá? Também trouxe aqui essas mesinhas infantis, também dessa linha Vic, da Tokstok. A gente tem esses outros modelos também, então todas as variações de cor que a gente tem, todas com informações de tabela já, tá? Então, no final, eu vou mostrar pra vocês como que esses itens vão aparecer nas tabelas. Adicionei também alguns itens de decoração infantil. Então, pelúcia, cordão. Então, aqui a gente consegue ver esses itens. Aqui parece que ele não tá com cor. Por quê? Porque tá muito transparente. Mas na renderização, a gente consegue ver a coloração, tá? Então, se você tiver com dúvida de qual que é a coloração aqui, isso é outra limitação do Revit. Então, se tá com dúvida, você pode colocar cores consistentes ou você pode ir lá na imagem do site para você ver qual que é essa família, qual é a cor exata desse item aqui. Mas tudo que tem transparência no Revit, ele aparece com essa visualização um pouco mais fraca, tá? Enfim, então vamos começar a nossa modelagem. Então, adicionei aqui também essas pelúcias, que eu já tinha coleção, né? Mas vou adicionar as outras ainda. Ainda tem umas 11 pelúcias para adicionar, não tenho certeza disso.
mas tô indo aos poucos aqui, porque fazer essas atualizações do template, colocando todas as informações, então até a pelúcia, gente, se você colocar lá, a gente tem o link da compra aqui. Então, qual é a empresa apaixonada por pelúcia, o link, o valor, tá? Então, vamos lá, vamos apagar tudo agora. Ah, deixa eu só mostrar essa coleção aqui, que são essas casinhas, tem igreja também, que é luminária, não tô lembrando, Imaginário Brasileiro, tá? Então, são objetos decorativos reais que eu tô trazendo para o template, para a gente ter esse projeto com essa riqueza de informações. Então, vou vir aqui no 3D e vou selecionar tudo e vou apagar. Posso fechar aqui. O piso estava fixado, então é só desfixar ele e apagar. Aqui vão ficar todos esses títulos aqui, então venho, seleciono tudo e apago. Ele vai dar o mesmo aviso de que algumas coisas serão excluídas e aqui o que está fixado não vai sair. Então, isso aqui eu mantenho fixado, já falei isso, repito várias vezes, para a gente centralizar o nosso desenho, tá? Então, geralmente eu faço o desenho do ambiente aqui do lado de fora e depois eu vou e centralizo ele. Então, vai ficar mais ou menos um quarto de 3,5 por 3,20, tá? E venho aqui e centralizo. Então, já fiz as paredes, vou desenhar agora aqui o meu piso de madeira. Então, as paredes aqui estão prontas e vou colocar a nossa porta. Aqui, no modelo de elevação, de modelagem, a gente não vê o sentido da porta, a gente está vendo que ela está para lá, tá? Então, por que eu não estou vendo isso? Porque a planta de modelagem, o objetivo dela é aparecer o máximo de informações visuais, que vão ser importantes. Não é para a gente ter uma planta que a gente vai apresentar para o cliente. Então, se eu coloco a minha faixa de vista aqui 1,20, que é quando a porta está cortada, eu não vou conseguir ver uma prateleira que está a 2,30 m. E como aqui para mim é importante no momento é eu modelar esses itens, a visibilidade aqui não está aparecendo, tá? Isso é também uma outra limitação que a gente tem do Revit. Mas aqui a gente vê a porta, a gente pode ajustar ela para a posição que a gente quer. Então, vou colocar aqui no 5, eu quero ela mais colada na parede. E vou colocar aqui a janela, tá? Posso colocar essa quadriculada, outros modelos, mas como ela já tá aqui mais na posição, eu vou colocar ela. E vou colocar também a cortina, que é a nossa cortina paramétrica orgânica. Posicionei ela aqui e agora eu vou ajustar ela para a largura. Então, se a gente tem 3,20, vou colocar aqui 3, vou colocar 3,15. Não, 3,20 mesmo. Aqui ela não está centralizada. Posso vir aqui e encostar ela na parede. Vem no 3D, então eu já estou com a minha cortina posicionada, a janela e os pisos. Então, agora é só a gente colocar forro, mas o forro eu gosto de colocar no final. Inclusive, eu vou até ajustar aqui a altura para 2,50. Porque eu gosto de visualizar tudo aqui pelo 3D. A cama, o que é mais interessante a gente fazer? Em vez de eu vir aqui e colocar a cama, se eu vir aqui e selecionar a cama, ela vai vir sem o travesseiro. Então, eu vou ter que posicionar o travesseiro. Então, o que eu devia ter feito? Devia ter copiado ela antes de apagar. Não fiz isso? Venho aqui, novo, template, vou abrir. Vou salvar. Não, vai abrir outro mesmo, tá? Então, vai abrir como outro projeto. E eu vou copiar a cama já com os travesseiros posicionados, porque é mais fácil aqui pra gente. Carregou aqui, então vou copiar a cama que eu quero, que eu acho que é essa azul aqui, com os travesseiros. Porque o travesseiro é uma massa e as massas não podem ser carregadas dentro da família. Fico esperando alguma atualização de Revit que vai permitir isso, que a gente vai ter essa possibilidade de a gente fazer essas camas mais orgânicas, mas por enquanto ele não permite, tá? Então, já copiei aqui, posso fechar o novo projeto que eu abri e vou agora rotacionar a cama. Então, digito 90 aqui. Ele tá como copiar. Vou desmarcar aqui, então, a opção de copiar e digito 90, que a minha cama já tá com os travesseiros. Então, venho aqui, agora eu vou ajustar a posição dela. Aqui eu vou colocar uns 90 de circulação, 80 talvez. Acho que pode ser até um pouco menos. Vamos deixar 70, tá? E a gente vai posicionando as coisas e a gente vai observando aqui. Então, agora eu vou colocar a mesa de cabeceira. Eu acho que a mesa de cabeceira, vamos olhar aqui no 3D, ela é da Zara Home, se eu não me engano. Aqui depois eu vou mudar a cor dessa roupa de cama, porque eu não quero ela nesse tom de azul. Então, vou vir aqui, mesa de cabeceira. Tem que colocar a cabeceira, né?
e vou procurar aquele modelo. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu olhar no 3D. É esse mesmo, que é a mesinha que é da Zara Home, tá? Então, coloquei ela aqui. Posso espelhar ela aqui pelo meio, ver se o copiar tá ativado. Se eu quiser, eu posso até trazer um pouco mais dessa mesinha aqui pro canto, tá? Vamos ver na hora que a gente for posicionando as coisas aqui. Então, agora, eu coloquei essa cama muito lá atrás, mas eu tenho que trazer ela pra frente, porque eu vou colocar esse lambri ali. O lambri tem uma espessura de 2 centímetros, e aí vou vir aqui, componentes, e vou digitar CG, que é a abreviação de componente de gabinete, e vou pesquisar aqui lambri. Como eu ainda não mostrei como funciona a parametrização desse lambri, tá? Então, vou colocar ele aqui, e vou alinhar ele no centro. Vou trazer essa cama pra frente, só pra gente poder visualizar isso aqui melhor. Então, vou arredar ela 100, que aí depois eu lembro de voltar com ela pra trás 100. Então, vou pegar aqui no ponto central, então, SM, e vou digitar SM também, que é o ponto médio aqui, pra gente ajustar o lambri. O lambri, vamos supor, se eu quiser colocar uma barra de rodapé aqui embaixo, ele tá com essa altura pro rodapé. Se eu não quiser, eu venho aqui e coloco menos 10, tá? Então, vamos supor que eu não queira colocar rodapé. Qual que é a largura da minha parede? Eu não vou chegar com ela, vou chegar com ela até o final, na verdade, e vou recuar com essa cortina um pouquinho. Então, vou mudar aqui a cortina para os 3,15 que eu tinha colocado. E agora, eu vou ajustar aqui a largura. Então, vou clicar aqui no lambri e a largura dele é 3,50. Então, ele vai levar esse lambri para lá, ele está posicionado aqui pelo canto. E posso trazer ele aqui para o cantinho. Não chegou a encostar. Pronto, então ele já está posicionado aqui. Ah, mas ele está muito espaçado, eu não quero que ele tenha essa quantidade de espaçamento. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a quantidade de lambri. Então, isso aqui é um parâmetro de matriz. Então, aqui está com 10. Vamos supor que eu queira ele com 15. Então, eu coloquei 15, ele adicionou mais. Ah, eu não quero 15, quero com 20. Então, ele vai aumentando a quantidade, tá? E aí aqui a gente tem outros parâmetros. Então, eu posso mudar aqui a largura do friso e a profundidade do friso. Então, tá um friso muito delicado. Vamos supor que eu queira que a largura dele seja de 1 centímetro e a profundidade seja de 1 também. Então, ele vai ser mais visível, tá? Então, isso aqui são coisas que a gente vai mexendo aqui na parametrização. A minha tendência é deixar os itens em madeira, mas a gente tem as opções de MDF aqui. Então, a altura, se eu não me engano, a cabeceira dessa cama tem 90 centímetros de altura, então eu vou colocar ele na mesma altura da cabeceira da cama. Vou vir aqui e vou voltar com a minha cama para a posição dela. 100. E aqui agora eu vou mudar a cor desse lambri. Então, o MDF que tá, a gente tem várias opções. Então, esse daqui é o Milkshake, que é o do primeiro que eu mostrei para vocês. Milkshake. E aí ele vai aparecer nesse tom de rosa, tá? Tem várias opções de MDF. Então, se a gente vem aqui na vista, se a gente faz um corte aqui. Aqui, se eu colocar em cores consistentes e vir aqui em identificar o material, ele já aparece qual que é o MDF, qual a linha e qual é a marca. Então, qual a empresa que fabrica ele. Posso seguir aqui com a minha modelagem. Vou fazer agora aqui esse lambri aqui na lateral. Então, venho aqui, CS para criar similar. Vou dando espaço aqui. E agora eu vou ajustar ele para ele ficar nesse tamanho aqui. Então, eu vou tirar a medida aqui. 2,29 menos os 2 centímetros. Não, acho que é 2,29 mesmo. Então, vou colocar aqui 2,29 e vou mudar aqui para uns 15. Posso tirar aqui, então, 2,26. Vamos ver. Vai dar isso mesmo, 3 centímetros, tá? Posso concluir. Ele veio aqui considerando o rodapé. Posso colocar menos 10 aqui e a gente tem ele posicionado aqui do jeito que a gente quer, tá? Então, tem do lado de cá e do lado de cá. Vou mudar aqui a cor da roupa de cama, porque eu não quero essa cor. Eu coloquei aqui coberta 1, coberta 2, porque caso alguém queira colocar esse volume de cima aqui com outra cor, tá? Mas eu vou deixar os dois iguais. Então, aqui rosa seco, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl A, Ctrl V. Vou também colocar eles aqui na cor do travesseiro, tá? Aqui em cima da mesa de cabeceira, eu coloquei um abajur da Tok Stock.
mas eu não lembro o nome dele, tá? Então, vou dar uma olhada nas opções aqui. Eu também adicionei várias outras opções de abajur. Então, vamos colocar esse azul claro aqui, que é um abajur de... Ah, ele tá plano de trabalho. Tem que colocar aqui na face, tá? Deixa eu tirar ele aqui de baixo. Então, trouxe essas opções dessas luminárias de design também, tá? E tem algumas variações de cor. São variações de cor existentes. Então, tem um verde mais escuro, um verde mais vivo, um verde seco. Então, são as variações de cor que a gente encontra. Tem um outro aqui que também é de design. Eu adicionei alguns ao que a gente vai usar esse pera aqui da Tokstok. Então, vou colocar ele aqui do lado de cá. E vou mostrar algumas opções de abajur para vocês que tem agora no template. Adicionei todas as colorações desses da Zara Home. E tem alguns também que são... esse aqui, ó. Que eu adicionei, que é um que o pessoal gosta muito. Eu não amo muito esse desenho, não. O design dele, não. Mas como é um design famoso, eu gosto de trazer essas coisas pra cá, porque a tendência é que as pessoas queiram usar esses itens mais famosos, tá? Essas luminárias mais famosas. Mas que a gente vai usar essa pera aqui da Tokstok. Então, posicionei ela aqui. E vou vir aqui agora e colocar a nossa pelúcia. Então, vou digitar pelúcia. E vai vir aqui a girafa pra mim. Então, não sei se ela tá nesse canto aqui. Eu acho que é o contrário. Acho que o abajur tá... Opa! Eu acho que o abajur tá próximo de lá. Isso. Então, deixa eu inverter aqui. Vou trazer o abajur pra cá. E a pelúcia pra cá. Dá uma deslocada aqui. Posso aqui, se eu quiser, espelhar, pra já vir na posição que eu quero. E só mudar aqui. Não lembro se era vaca ou se era zebra, mas vou colocar. Eu achei que ele tava sem a textura, mas não tá não. Porque o que acontece? Como a textura dele é uma mistura de preto e branco, ele ficou cinza. Então tá certo aqui. Então agora aqui eu vou posicionar os outros itens aqui no canto. A gente pode vir aqui no 3D, que os itens já estão aparecendo aqui. Deixa eu colocar esse varal já de uma vez, que a gente já ajusta a posição aqui da parede. Então, varal. Aquele que eu escolhi é o Flora, que ele é todo em tons de rosa. O Candy ele é mais colorido, então são tons pastéis. Então, tem variação de verde claro, rosa claro, só que eu gostei mais desse outro aqui no render, tá? Então, peguei ali a referência e coloquei 0 e ele posiciona lá pra mim. Então, aqui ele não fica aparecendo muita coloração, mas na renderização ele aparece. Aqui nessa parede de cá, eu coloquei uma prateleira da Tokstok. Não vou lembrar o nome dela aqui, mas vou digitar prateleira. Essa aqui, ó, prateleira de livros Kino. Vou posicionar ela aqui, vou digitar 0 para trazer ela para a parede. Ele colocou pelo centro, não quero do centro. Deixa eu mover aqui. E a altura dela, vou colocar, não sei, 40 centímetros. E vou colocar umas duas. Deixa eu só ver a distância que ele tá até o canto aqui. Essas referências, eu gosto de usar elas, deslocar, para eu entender a distância que eu quero, tá? Então, vou fazer duas. Vou copiar uma outra aqui para a parte mais de cima. Uns 20. E vou descer essa um pouquinho. Então, 40, coloca 30. Volto aqui no 3D. Já posicionei essas prateleiras de livro. E vou colocar os quadros aqui na lateral. Então, vem aqui componente. Eu acho que tá quadro infantil. Então, a gente tem aqui o de urso e o de coelho. Então, vou colocar primeiro do urso. Vou posicionar ele, depois eu venho com o do coelho. Vou fazer uma outra vista de corte aqui. Deixa eu só vir com essa aqui pra frente. E vou colocar elevação arquitetônica. Vou vir aqui. Posso colocar também cores consistentes. E vou posicionar o quadro na altura que eu quero. Depois eu vou ter que deslocar, porque ele não está encostado no fundo. Então, eu vou alinhar ele aqui com essa lateral aqui, tá? Desse desenho. E o outro quadro, que é o de coelho, eu também vou alinhar com a lateral de cada desenho. Então, a L para alinhar. Já tá certo. E vou só colocar aqui coelho. Opa. Coelho. E já posicionei os dois quadros. Agora, eu seleciono eles e vou encostar eles lá na parede. Não é no lambrim, então ele está encostado na parede. Posicionei os quadros ali. Então, estou com basicamente aqui essa parte toda pronta. Faltam esses itens aqui do canto. Então, vou vir aqui agora e vou colocar o cabideiro. Então, cabideiro infantil.
é esse aqui, ó, Áustria Infantil, tá? Então, a gente tem várias cores dele. Deixa eu colocar ele aqui. E para ele ficar um pouco mais realista, não ficar posicionado tão certinho, vou dar uma deslocada de uns 20 graus aqui, só para não ficar muito alinhado, tá? Então, vem aqui no 3D, então eu tenho todas as opções de cores que a Tokstok me oferece no catálogo dela ali. Então, aqui, a gente tem esse azul, que é um azul mais escuro, tem ele branco, tem ele rosa, que é o tom que eu coloquei lá na renderização, e tenho ele também verde água e preto, mas acho que preto para quarto de criança, não sei se não gosto muito não, tá? Vou deixar o mesmo tom que tá lá no render, que é o rosa. E agora eu vou colocar o tapete. Vem aqui, componente. Esse tapete aqui, ele não é também da Tokstok, tá? Não lembro exatamente qual é a marca dele agora, mas tem tudo nas tabelas aqui configurado. Aqui, então, a minha cama realmente ela não estava aqui, porque o tapete estava um pouco mais para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui 5 centímetros para cá. Na verdade, vou dar um outro Ctrl Z maior e vou trazer tudo de uma vez. Então, aqui, seleciono tudo. Ah, selecionou isso aqui. Shift e tiro a seleção. Então, vem aqui 5 centímetros. E aqui também posso deslocar esses 5 aqui mais para o cantinho. Então, tô com o meu tapete posicionado aqui só para tirar ele debaixo da cortina ali, tá? E agora eu vou colocar essa mesinha. Então, a gente tem escrivaninha infantil, por exemplo, escrivaninha infantil. Aqui, essa escrivaninha aqui. No site da Tokstok ela tem em duas opções. Então, tem madeira e tem ela na cor branca. Se tivesse outra variação de cor, talvez eu colocaria mais colorido, mas o branco não quero usar, tá? Então, tem algumas opções de mesa que eu acrescentei aqui nessa atualização para itens de criança. E tem as cadeiras também. Então, tem um banco Texas infantil também, eu coloquei ele aqui. Acho que é Texas. Deixa eu digitar. Não, banco infantil, já tinha até aparecido ali. É, Texas. Então, tem na opção branco, mas o ideal é ter um encosto aqui, tá? Mas só para mostrar para vocês. Então, tem nesse tom de verde aqui. Tem ele na madeira e tem no branco também, tá? Mas eu vou colocar aqui a cadeira Viking. Tem várias opções de cor. Amarelo, rosa. A Tokstok para quarto infantil tem muita opção de cor. Tem lilás aqui. Vamos deixar esse lilás. No render lá eu coloquei azul, mas aqui eu vou deixar o lilás. E vou só posicionar ele aqui para trazer mais para frente. Então, vou colocar uns 15. E aqui em cima eu vou colocar uma outra pelúcia, e agora vai ser a vaca, porque ali eu coloquei a zebra. Vou vir aqui e vou rotacionar uns 30 centímetros. E de zebra eu vou selecionar a vaca. Então, já mudou a estampa ali. E aí, tá praticamente pronto, tá? A gente tem algumas opções de guarda-roupa para colocar aqui do outro lado, cômoda, enfim, tá? Vou mostrar só para vocês. Então, vou colocar uma cômoda aqui. Não sei se é exatamente o modelo que eu quero, não, mas só para mostrar para vocês. Então, tem essa cômoda aqui. Essa aqui acho que não é da Tokstok, não lembro exatamente qual é a marca dela, não. Mas tem algumas da Tokstok. Então, essa aqui, Timber, que é um modelo que eu gosto. Então, tudo que eu gosto de usar, que segue as coisas que eu acredito, de usar madeira natural, a gente não ficar usando imitação, enfim. Tudo isso eu trouxe aqui para o template. Voltei com a mesma. Mas a gente tem algumas opções de cômodo aqui, tá? Também trouxe opção agora nessa atualização de guarda-roupa. De guarda-roupa da Tokstok. Então, tem esse modelo aqui também. Ele acabou entrando lá porque ele é um pouco maior. Então, esse modelo da Timber, ele tem algumas variações. Então, tem com 2 portas, tem 2 portas de correr e tem ele com 3 portas. Tem uns mais românticos também, ó. Que é esse aqui, guarda-roupa Devon. Que ele tem esse desenho um pouco mais romântico, tá? Então, trouxe esses 4 guarda-roupas nessa atualização aqui. Mas, como eu não vou usar esse aqui para renderizar, eu vou apagar, tá? Então, vou vir aqui. Tô com minha imagem praticamente pronta. Se eu quiser, eu posso abrir essa cortina aqui para entrar mais iluminação para o render. Então, a largura do tecido, o máximo que a gente pode ter sempre é metade do valor. Então, se aqui é 3,15, o máximo é metade de 3,15. Eu vou colocar aqui 1 metro para ver se fica... Eu não quero que apareça a borda da janela. Então, ok. Então, já está posicionado aqui.
Eu não vou colocar esse lambre em volta aqui não, porque isso não vai aparecer no render. Então, eu quero focar só no que vai aparecer. Posso apagar aqui os cortes, mas se a gente quiser, a gente pode ver, ó. Eles já estão... falta colocar o forro pra gente fazer o render. Posso vir aqui, não vou salvar porque eu não vou usar isso aqui. Mas eu tenho as minhas elevações prontas aqui. Então, se eu quiser apresentar as minhas elevações realistas, eu posso. Então, eu tenho aqui também essa opção, mas eu gosto mais dela em cores consistentes. Eu acho que fica mais interessante em alguns casos. Tem a opção só de textura também, que é como se fossem cores consistentes, sem esse efeito amarelado que o Revit traz para o realismo, tá? Então, aqui, não vou apagar não, porque eu vou colocar o forro. Talvez eu use aqui para o forro. Então, forro automático, venho aqui, coloco o forro térreo. Posso colocar aqui o forro térreo. Ele está me indicando aqui que ele não vai ser visível nessa planta, porque realmente ele está acima da faixa de vista, então a gente não consegue ver ele. Coloquei meu forro aqui, agora eu vou vir aqui na planta luminotécnica e posso posicionar. Então eu deixo aqui o que a gente tem que apresentar nessa planta, para facilitar para a gente entender ou lembrar, caso a gente esqueça, tá? Então eu gosto de deixar essas informações ali. Componente, vou fazer o quarto só com iluminação de spot. Deixa eu tirar esse aviso aqui do Revit. Já sai. Então, venho aqui, 60 centímetros, e vou copiar ele, 120 e 120 de novo. Então, não ficou aqui, agora 55, agora a gente tem a mesma distância aqui na lateral. E vou copiar ele lá para o fundo também. 2,60, então vou colocar 2 metros. Ficou 60 daqui e aqui do meio até o meio. Então, daqui até aqui dá 200, então 100. Então, posicionei mais ou menos a nossa planta luminotécnica aqui. Agora aqui no 3D a gente já não consegue mais ver, né? Não consegue mais ver as imagens. Vou vir aqui agora e vou posicionar a minha câmera. Se eu pegar ela muito daqui da frente, pode ser que fique muito... não consiga ver o fundo da cama. Então, deixa eu colocar aqui o fundo da cama, não consigo ver a frente da cama direito. Então, ele já aparece com as luzes acesas, ele sempre cai nesse 1,75, não tem como a gente deixar fixado esse 1,20 aqui, mas eu gosto de deixar em 1,20. Então, tá vendo que ele tá muito próximo aqui? Então, não é isso que eu quero que fique mais distante para eu poder enxergar melhor. Deixa eu fechar aqui, então seleciono essa borda que ele vai me dar a possibilidade de eu mexer isso aqui. E vou trazer minha câmera aqui para trás. Na hora que eu trouxer, olha como é que vai ficar aqui. Fica a parede. E fica difícil selecionar a parede. E aí dá pra gente fazer o quê? Seleciono a parede aqui, venho na vista e clico para ocultar a parede. Então, tudo que eu quiser ocultar que não está na minha vista, eu posso ir em outra vista que aquilo aparece para mim. Então, aqui, a gente está com o nosso render, eu gosto de ajustar. Então, a mesma quantidade de piso e de teto aparecendo, tá? Nossa, ficou legal essa iluminação aqui da janela entrando. Eu não quero que apareça a janela em si, porque eu não quero que fique um fundo branco, tá? A gente consegue tirar esse fundo branco na renderização do Revit, mas eu vou deixar só um pedacinho assim da janela, tá? Só pra mostrar que o reflexo aqui é da janela. Reflexo não, né? A iluminação que tá entrando. E vou vir até aqui, porque eu não quero que fique aparecendo essas outras coisas. E já posso mandar a minha imagem pra renderizar. Deixei nesse rosa milkshake mesmo. O que eu tô achando aqui? O meu abajur tá muito encostado lá. Tá vendo que tá parecendo que vai estourar um pouco isso aqui no render? Então, não é que vai estourar, vai ficar uma iluminação um pouco estranha. Então, eu vou afastar ele só uns 5 centímetros aqui. E posso voltar para minha vista, ele já não tá tão colado assim. Então, vou vir aqui agora. Então, importante ver que eu coloquei a cadeira em cor diferente, que a gente consegue ver lá no render que não tô editando nada, tá? Então, vem aqui, vista, renderização na nuvem. Tem que salvar o projeto antes. Então, vamos salvar. Vou colocar aqui o quarto infantil. Então, salvei aqui, vou mandar para renderização. Então, renderização na nuvem. Sempre coloco aqui final e máximo e vou iniciar a renderização. Ele vai falar aqui para continuar em segundo plano. Visualizar o andamento da renderização, que aí ele já vai abrir aqui. Eu já estou com o site aberto. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como ficam essas famílias que a gente colocou nas tabelas. Então, vou vir aqui e a gente tem todas as informações. Então, a imagem, o link de compra,
Enfim, quando a gente plota, a gente consegue clicar nesse link, consegue selecionar o link e vou mostrar para vocês como isso altera em tempo real. Então, se eu vier aqui e mudar a cor do cabideiro. Deixa eu ver se eu consigo abrir duas abas. Eu não costumo trabalhar com duas abas, não. Mas vou fazer isso aqui para a gente conseguir visualizar. Então, posicionei aqui e aí agora eu vou mudar essa cadeira lilás aqui por uma cadeira rosa. Na hora que eu mudo, ele muda aqui automaticamente na tabela. Ah, eu quero a cadeira azul. Muda lá e muda aqui na tabela, tá? Então, deixa eu sair aqui que a gente consegue ver o tom. Então, vamos fazer essas alterações só para vocês verem mesmo. Então, aqui no cabideiro, vou colocar a opção amarelo. Sair de lá, ele muda aqui na imagem e ele muda também pro tom aqui, tá? Deixa eu colocar só o rosa aqui de novo e voltar também com o lilás. Então, todas essas alterações que a gente faz, eles alteram na tabela. Lilás, a mesma coisa para luminária. Então, vou vir aqui na tabela de luminária, só para mostrar para vocês. Então, tô com essa aqui da Tokstok. Vou colocar essa flower pot aqui, tá? Então, esse verde acinzentado. Eu mudei aqui, então o que ficou pra mim? Ficou uma tabela em cima da outra, deixa eu descer com essa. Agora eu tenho uma luminária, que é essa pera da Tokstok, e eu tenho uma outra luminária, que é essa flower pot aqui do Werner Panton, tá? Então, essas alterações da tabela, que elas são feitas automaticamente. Então, tudo que a gente muda lá, vai mudar aqui nas tabelas, tá? Incluindo itens de decoração. Então, aqui a gente tem a opção do varal, que é colorido. Então, na cor candy. Aí aqui ele já mudou automaticamente a descrição, a imagem, enfim. Então, só para vocês entenderem como que funcionam essas tabelas aqui. Deixa eu fechar aqui. A nossa imagem ficou pronta, então aqui a gente consegue visualizar como fica esse render. Se vocês não quiserem, a gente pode também só exportar a imagem, porque a imagem do Revit já é suficiente, às vezes dependendo do caso, se for um estudo preliminar, mas a imagem renderizada também é bem facinho de fazer. Para a gente exportar a imagem, eu vou vir aqui, arquivo, exportar, imagens ou animação. Vou colocar aqui zoom para 100%. E a qualidade vou colocar, sei lá, 600. A imagem já foi exportada. Então, aqui eu consigo ver a diferença da imagem sem renderizar, então só exportada do Revit, para a imagem renderizada, tá? Dá pra gente usar dos dois tipos, e se a gente quiser, a gente também pode colocar aqui mudar as configurações, talvez tirar essa iluminação, enfim, tá? Mas só para mostrar para vocês que a gente tem essas possibilidades no template, e vou trazer mais vídeos sobre isso, mostrando as possibilidades que a gente tem, modelando outras famílias, na semana que vem.